Autor de Insolitudes, o Tiago Feijó está selecionado finalista na categoria Estreantes com a obra Diário da Casa Arruinada. Ele é de Guará e está aqui hoje para conversar com a gente. É cearense de nascimento, mas já é guaratinguetaense, né? Isso. Por excelência, porque está já aqui há muito tempo. Muito tempo, há 29 anos em Guaratinguetá. Minha família veio para cá em 89, ali para aquela região da Serra do Mar, Cunha, né? Guaracunha. Comprou uma fazenda ali, minha avó comprou uma fazenda ali e ali ficamos. Cunha é uma cidade muito aprazível, né? Uma gastronomia rica, né? E uma história muito profunda também, né? Sim. Porque ali se deu um episódio bastante triste, né? Da Revolução Constitucionalista. O Paulo Virgínio foi obrigado a cavar a própria sepultura porque não entregou o soldado constitucionalista ao Exército, né? Foi uma passagem forte da história do Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse prêmio, né? O Prêmio São Paulo de Literatura foi lançado em 2008 e você está concorrendo agora. O Prêmio São Paulo de Literatura é, ao lado do Jabuti, talvez um dos maiores prêmios de literatura do país, né? Do governo do Estado de São Paulo, mas premia todos os escritores publicados no ano anterior, né? Premia romances, principalmente, apenas romances, e possui aí 3 categorias, uma categoria chamada de principal, onde concorrem escritores já veteranos no sentido de já terem publicado várias obras, inclusive romances, e também tem uma categoria que se bifurca em 2 outras, que é os de estreantes, autores estreantes no gênero romance. E aí tem uma categoria abaixo de 40 anos e outra acima de 40 anos, né? Eu me encontro nessa de autor estreante abaixo de 40 anos. Eu e mais 3 outros autores, somos em 4 finalistas. É um prêmio importantíssimo, né? De visibilidade nacional e até internacional. Como é que é a avaliação de uma obra literária? É uma banca, como se fosse assim uma tese de doutorado? O edital, muitos editais de concursos literários trazem que é um corpo de jurados, né? Que avaliam critérios como originalidade, domínio da língua, né? Criatividade, enfim, elementos da cultura brasileira, coisas desse tipo, mas são critérios literários. Né? Você agora está concorrendo com mais 3, não é isso? Na minha categoria, mais 3. Somos, no total, 20 finalistas. Sei. 10 na categoria principal e outros 10 divididos nessas 2 categorias de abaixo ou acima de 40 anos. Na acima de 40 anos tem 6 finalistas e abaixo tem 4. Como é que é ser finalista a essa altura do campeonato? É uma disputa ferrenha, os adversários? Como é que... É uma disputa, eu costumo dizer que é uma das maiores que eu já tive pela frente. Eu já participei de muitos concursos, ganhei alguns até, mas esse talvez é o maior prêmio que eu esteja disputando, e com autores muito bons, todos os autores muito bons. Ao meu lado, por exemplo, finalista como eu, tem a Aline Beido, que publicou um livro lindíssimo, um romance lindíssimo ano passado também, chamado Peso do Pássaro Morto. E tem o ganhador do Prêmio Sesc de Literatura do ano passado, que é publicado pela editora Record, José Almeida Júnior, se eu não me engano, posso estar errando, mas ele publicou um romance sobre a época de Getúlio Vargas, o jornal A Última Hora. Esse livro dele chama-se A Última Hora, inclusive. Que legal, trabalhei lá. Pois é, e ele publicou, é um romance histórico, né? Ele ganhou o prêmio Sesc ano passado, e como premiação ele foi publicado pela editora Record, uma das maiores, né? E está concorrendo comigo como autor estreante abaixo de 40 anos, com esse romance. O Tiago, Insolitudes foi seu primeiro trabalho? Foi meu primeiro livro. É romance também? É um livro de contos. De contos. É um livro de contos, tem 9 contos. Ele foi ganhador de um prêmio aí, como você pode ler na capa, Sim. Prêmio Ideal Clube de Literatura, de 2014. Bom. No Ceará, na minha terra natal, inclusive, pura coincidência. E foi pela primeira vez quando eu fui buscar esse prêmio, que eu pisei no Ceará, inclusive. Ah, é? Não tinha... Ah, você saiu de lá bebê? Eu saí de lá bebê 2 meses, né? E foi a primeira vez que eu pisei no chão do Ceará. Então eu ganhei esse concurso com ele ainda inédito. Depois ele foi publicado pela Sete Letras do Rio de Janeiro, em 2015. Agora,
Diário da Casa Arruinada é o segundo trabalho e é um romance. É um romance. Esse que você está concorrendo. Isso. E tem a curiosidade, eu não posso deixar de falar, que tem a curiosidade de que ele é publicado por uma editora também de Guaratinguetá, né? A editora Penalux, que é uma editora que tem feito um trabalho incrível e ela é de Guaratinguetá, de 2 editores de Guaratinguetá. E o que trata o Diário da Casa Arruinada? Qual é a trama? O Diário da Casa Arruinada é a história de uma decadência familiar, de uma ruína familiar, o nome já é bem alusivo a isso, né? Trata-se de um diário encontrado numa casa em ruínas, que conta a história de um homem, né, de um homem que escreve esse diário, o Joaquim, que ele começa a escrever esse diário com o intuito de ajudá-lo a parar de fumar. A decisão de parar de fumar é o começo, é a linha que norteia o romance todo. Mas escrevendo esse diário, ele vai encontrar alguns mistérios, alguns segredos, né, da sua própria família. É um romance de um núcleo muito pequeno de personagens, são 5 personagens apenas, mas é nesse núcleo que se dá toda a descoberta de uma tragédia, né, na verdade, de uma ruína, de uma decadência familiar. Pura ficção ou é daqueles trabalhos que é conveniente colocar que qualquer coincidência é mera casualidade? Olha, essa pergunta ela vem a calhar porque, na verdade, eu acho que todo escritor trabalha com sua própria matéria, a matéria de sua vida, né? O romance em si é um romance de ficção, o que eu diria é um enredo, né? O enredo é um romance de pura ficção. Porque eu não vivi isso, é uma tragédia tremenda, eu não sei nem se estaria são para contá-la. Mas tem muitos elementos da minha vida. Eu comecei a escrevê-lo quando eu deixei de fumar, parei de fumar, então esse também é um dado meu, pessoal. A criança, eu tenho uma dedicatória no livro que diz que é para minha filha, a criança que passeia pelos cômodos dessa casa arruinada é a minha filha, porque ela na época tinha 4 anos e na trama do livro há uma criança de 4 anos, eu não tinha por que inventar, né? Mas o resto é tudo ficção. Essa história de parar de fumar, meus amigos, realmente é um grande desafio. Isso em causa própria eu estou afirmando, porque às vezes eu sonho que estou fumando, dá uma revolta, eu não sei se acontece contigo. Mas a gente prorroga aqui o papo na volta da entrevista. O Tiago Feijó está aqui contando para a gente sobre esses 2 trabalhos, o primeiro já consolidado e o segundo na busca do prêmio, né? São Paulo de Literatura, ele é finalista. E vou pedir a ele na pauta da entrevista aqui para contar como é que faz para escrever um livro. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado da telinha doido para escrever um livrinho e às vezes tem dificuldade e até acha intransponível esse desafio. Vamos falar sobre isso já já? Vamos falar sobre aí. isso. Não perca. Ele já volta.